Ok. Então, bom dia, bem-vindo a todos para essa última aula nossa sobre esse tema de sensibilidade e espiritualidade, ou espiritualidade e sensibilidade. Será uma pequena pergunta assim que eu me faço, será que tem uma ordem? Qual a ordem? É a primeira sensibilidade ou a primeira espiritualidade? O que é ordenado? Depende da situação, depende de onde nos encontramos. Se olhamos o ser humano como uma realidade vivente, e que é como uma realidade básica, que é como todos os viventes, vamos dizer a sensibilidade é primeira. Mas como se olhamos o ser humano como o ser mais perfeito que existe aqui na Terra, como a realidade espiritual, vamos olhar primeiro o lado da espiritualidade. Então, só para lhe dizer, fazer esse resumo, a espiritualidade, capacidade do ser humano de ser inteligente e de amar, de ter capacidade, de ter faculdade de conhecer as coisas, de aprender as coisas, de lidar com a realidade que é exterior objetiva a ela, o conhecimento, e de ter também capacidade de ser atraído e de atrair, porque também é a bondade, quer dizer, existe no ser uma certa bondade, todo ser tem, de maneira metafísica, uma certa bondade, somos pessoas boas, metafisicamente falando, e também do fato que somos pessoas boas, então sou atraído também para as coisas que são boas. O bem me atrai, isso de maneira natural, isso de maneira metafísica. É por isso que somos espirituais, porque conhecemos as coisas e amamos as coisas. Isso é a espiritualidade do lado humano. Essa espiritualidade humana que é faculdade da nossa alma, do vivo, como vivente, nos ajuda a viver, então, a espiritualidade religiosa, que é o fato que somos cristãos, somos protestantes, somos muçulmanos, somos das matrizes africanas, somos espírita, tudo isso. É porque somos seres espirituais de maneira antropológica que nós temos a possibilidade de lidar com o fato religioso. O fato religioso é um fato que é universal. A religião, em todos os países do mundo, você encontra religião. Não tem nenhum país onde não tem pessoa que acredita em nada. Não. Em cada país do mundo tem o fato religioso. Esse fato é um sinal que existe uma espiritualidade humana. O ser humano é um ser que busca o além. O ser humano é um ser que está procurando algo que é um pouco além dele. E por causa disso, ele tem uma espiritualidade. A espiritualidade religiosa nossa existe porque tem uma espiritualidade humana. Fala religioso como religião. Eu falo aqui, olhando, mostrando essa parte espiritual, é por isso que somos pessoas. O ser humano é uma pessoa. Pessoa no sentido que ele tem várias dimensões. E essas várias dimensões nossas que nos faz pessoas, para que nós nos tornemos pouco a pouco pessoas, nos qualificamos como pessoa por causa disso. Então, tem a dimensão do trabalho, que é do lado espiritual, a dimensão do amor, que é do lado espiritual, o conhecer, que é do lado espiritual, a dimensão social, que é do lado espiritual. Para falar se as formigas, abelhas, têm sociedade de vida, se me tem pouca consciência disto. Eles, se saem da sociedade de vida deles, eles vão morrer. O ser humano, ele pode sair fora da sociedade. Quer dizer, conscientemente, ele pode escolher de ser social ou não, por causa que ele é espiritual. A maneira de ser social dele, de viver em grupo, em comunhão, a maneira política dele de viver, é algo que vem porque ele é espiritual, humano. A diferença, uma aula perguntava,
Por que abelhas fazem mel? As abelhas sabem ele mesmo por que ele faz o mel? Uma pergunta interessante. É comida deles? É o que deles? Ele faz o mel por quê? Então, o mel tem um papel na vida da abelha, que forçamente não é o papel que o ser humano dá ao mel, por exemplo. Isso é diferente. O mel para nós é para comer, para nos alimentar, para às vezes usar como remédio, essas coisas. Será que para a abelha é isso mesmo? Isso eu não sei. A abelha não vai responder. Então, para dizer o que somos sociais porque somos espirituais. Então, essa dimensão vão continuar da pessoa humana do lado da social. O ser humano é um ser que busca Deus, naturalmente. Quando eu falar Deus aqui, você pode colocar Deus com D maiúscula ou D minúscula, mas o ser humano é um ser que se pergunta sobre o além. Algo sempre que me interessou muito é que todas as pessoas que trabalham com o psique, psicologia, psiquiatria, psicanalista, eles acabam procurar essa espiritualidade, esse além, porque justamente a fronteira é muito fina, ela é muito fina. E às vezes, é por isso, às vezes você vai ver alguém que vai, do lado de psicológica, te conselhar, te dar conselho, te ajudar. No final, às vezes vai te dizer, você é cristão, ou você pratica uma religião. Ou, olha, se você não pratica nenhuma religião, faça aquela coisa. É, porque é muito mais perto, fácil de tocar o fato religioso quando entramos no psique, nesse estudo, nessa vida da psicologia. Então, isso é muito interessante, mas é um pequeno sinal. Então, o ser humano busca essa além. Então, essas dimensões essenciais do ser humano, que faz dele uma pessoa humana, quando falamos pessoa humana, porque justamente existem essas dimensões, e todas essas dimensões ajudam a espiritualidade humana a se desenvolver e a se desenvolver. Então, é por isso que somos criaturas espirituais. Agora, somos também, no mesmo tempo, criaturas espirituais, somos criaturas vegetais. Como eu falei, vegetais porque nós temos as funções vegetais em nossa vida. Temos operações vegetais na nossa vida, que não precisa da inteligência para funcionar. É. O comer, isso é uma necessidade vital, o comer. Interessante, o ser humano vai qualificar a comida. Você já viu o cachorro colocou sal na comida dele? Não. O ser humano faz isso, sim, porque ele come de maneira inteligente. O cachorro vai fazer a cozinha, a comida dele? Não. Você coloca ali, come. Se não dá para comer, deixa. A nós, não. Vou tomar assim o feijão. Acho que vou cozinhar esse negócio. Quando eu vou cozinhar, significa o quê? Que eu vou colocar a inteligência na minha maneira vegetativa de funcionar. Sim. Na minha maneira vegetativa de funcionar, vou colocar minha inteligência. Então, vou cozinhar alimentos, outro vou comer cru. Quando tem muita gordura, vou diminuir. É melhor assar que de cozinhar. Todas essas coisas que falamos do lado significa o quê? Que nós qualificamos a nossa vida vegetativa. O cozinheiro mostra que o ser humano não é só vegetativo, porque ele qualifica essa vida vegetativa dele. Então, e temos outras funções, assim, outras operações vitais do lado vegetativo que nós, por causa que somos espirituais, qualificamos o nosso dormir. Ok? Todo ser que é vivo dorme. As plantas, sim, têm funções diferentes, noite e de dia. Os animais, sim. O ser humano, sim. O ser humano qualifica o sono dele. Ele vai qualificar como, vai colocar uma cama, gente. Eu preciso de uma cama. Não, ser humano, não, você pode dormir no chão. Não, por causa que eu sou inteligente, vou fabricar uma cama para dormir melhor. Vou colocar um colchão.
vai ter um colchão com coisas ali para que meu corpo não dói. Tudo isso mostra que somos espirituais na nossa vida, mesmo sendo vegetativos. Porque a nossa inteligência, as nossas funções próprias da inteligência, vem qualificar o que não é próprio de nós, do lado antropológico. Então, o ser humano tem essas funções. O ser humano, por exemplo, a função digestiva. Interessante. Já viu um cachorro com banheiro? Não. Animais fazem banheiro? Não, 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 não. O ser humano sim vai construir banheiro, vai organizar. O lixo dele é especial, vai organizar isso de maneira especial. Os outros, deixa ali, deixa ali. É interessante, se você anda na rua, gente, que tem cachorro? O que você faz quando você anda na rua? Plástico na mão, cachorro na mão. Quando ele faz o negócio dele, o que acontece? O que você faz? Pega dele, enrola. Ele tem que faz. Tem que faz. Não, nós somos inteligentes. Eu vou falar, não, mesmo como o cachorro não é inteligente, é por animal, vai ajudar ele a funcionar de maneira um pouco mais inteligente. O ser humano, por causa da inteligência, vai como a sensibilidade dele, ou a vegetatividade dele, se por a palavra assim existe, vai usar isso com inteligência. Então, você entende por que, quando eu falo, a nossa inteligência é o que deve governar as nossas vidas sensíveis, a nossa vida vegetativa. Lá, você tem a resolução dessa questão de sensibilidade. Sim, a nossa inteligência que deve ajudar a governar essas coisas. O comer, será inteligente comendo. O beber, foi beber inteligentemente. Se a reprodução, se eu falar reprodução, se será inteligente para ter essa função também vital, que é importante, sim, mas vou colocar inteligência. Não faço como animal, não faço como planta, porque sou um ser inteligente. Tenho o que é próprio a mim, que é a espiritualidade. Isso é um fato. Então, a espiritualidade, então, vem no sentido que ela é o que nós sentimos. O sentir nosso é o que faz a nossa espiritualidade. E isso sentimos muitas coisas. Já falei do lado interior, do lado exterior. Sentimos muitas coisas. Coisas boas, coisas mais. Tem coisas que nos atraem, tem outras que vão como repulsão. Isso é normal. Isso é o nosso sentir. É esse sentir que nós precisamos governar com a nossa inteligência. Então, um pouco assim, eu resumo um pouco do que é sensibilidade e espiritualidade, os dois, como se lidam, como se funcionam, é que um deve ajudar o outro a funcionar. Sem muito oprimir o outro, você sabe, se você já ouviu falar de Freud, eu leio um pouco Freud, você vai ver esses três lugares que Freud vai colocar, que é o Sa, que é o super-homem, e esqueci o que é no meio, mas que são esses três como andares da vida psíquica, do psique do ser humano. O super-homem, que é aquela não é super-homem, ele usa outra palavra. Bom, as palavras não são certas, mas o que quer dizer? A parte mais superior, que deve controlar tudo, é o que ele chama da lei. Tem leis, tem educação, tudo esse movimento ali vai nos ajudar a controlar ou a equilibrar a nossa maneira de viver do lado da nossa psicologia. Mas, naturalmente, quer dizer, além da psicologia, tudo isso é enraizado no fato que o ser humano é espiritual. O ser humano é espiritual. É por isso que ele não pode ser reduzido a um objeto. A dignidade do ser humano, enquanto humano, vem justamente da sua espiritualidade. Ele não pode ser reduzido. Não. Não pode ser
se tornar coisas, se tornar uma realidade inanimada. Não pode ser usada como uma realidade inanimada. O ser humano é uma realidade digna porque tem o que é espiritual nele. O que faz o humano, humano. O que faz ele propriamente o que ele é. Então, ele é animal, ele é vegetal, ele é humano. Então, enquanto humano, ele vai trabalhar, a animalidade dele é controlada pelo fato que é humano. A vegetabilidade dele é controlada porque ele é humano, espiritual. Se chama como ser um pouco um ser superior. Ser superior. Agora, essa espiritualidade, como ela é algo que é um fluxo, como eu falei, que é algo que é instável, completamente instável, porque por sentir hoje é quente, amanhã vai sentir frio do exterior. Temos estações, então isso vai mudar. E como minha inteligência vai lidar com o frio, como minha inteligência vai lidar com o calor? Todo mundo sabe. Vamos fazer roupas. Vamos colocar roupas mais para esquentar, outras roupas mais leves, quando é verão. Quando tem muito quente, eu vou tomar um banho frio. Todas essas coisas que nós fazemos concretamente mostram justamente como a nossa inteligência sempre é no controle, na ajuda da parte que não é plenamente humana. É por isso que ela é delicada. As partes em nós que não são plenamente humanas são delicadas. São delicadas no sentido que precisam ser cuidadas. Precisa ser usadas com a inteligência. Vou tomar um exemplo aqui. Tenho óculos. Ok? Meus óculos, minha vista, meu olho, são coisas que são materiais. O ser humano, como ele é inteligente, vai olhar, meu olho não está vendo certamente as coisas boas, ele vai criar uma lente para tentar ver melhor, para melhorar a vista. Porque tem um defeito do lado animal. É assim. Então, esse é o trabalho que nossa inteligência deve fazer, esse é o trabalho que a nossa inteligência precisa em todo o nosso ser. Ela tem, a nossa espiritualidade tem esse lugar como privilegiado por causa disto. Então, depois disso, vimos como nos tornamos mais sensível, porque a questão não é de ser sensível, sensível todo mundo é. Mas como nos tornamos mais sensível, vimos coisas muito objetivas que eu vou listar aqui de maneira rápida. Todas as questões que nos deixam mais sensível, quando nós cultivamos justamente a sensibilidade. Cultivar a sensibilidade significa que eu vou viver todas as coisas do lado emotivo, do lado das emoções, do lado do sentir. Isso é cultivar a sensibilidade. E pouco do lado racional. Então, por exemplo, ouvir música mais melancólicas, música com melodias mais românticas, e toda essa musicalidade bem romântica, bem qualificada. Se você observa, as músicas românticas são de qualidade, hein? Do lado como a qualidade da música são grandiosas. Justamente, porque justamente nós falamos só tocado por essa música, só tocado. Que ela cria em mim alguma coisa, ela faça em mim alguma coisa, ela, como dizer isso, transforma em mim alguma coisa. Ela tem um patos, um fato, uma mudança, um movimento que ela cria em mim. Ela não me deixa insensível. Eu sinto algo ouvindo essa música. E vocês sabem, tem muita terapia com música, muita terapia com música. Muitas, justamente para como recriar, redar, permitir às pessoas de sentir coisas. Às vezes é impressionante, às vezes o ser humano perde a sensibilidade toda, tem que recuperar.
A você é muito sensível, tem que tentar equilibrar, justamente isso. Outro dia falava com alguém que dizia, oh, padre, você é africano? Eu disse, sim. Ah, a dança africana faz bem. Eu digo, uau! Sim, a dança africana faz bem. Se você dança com o seu corpo ali, todo o seu corpo, ah, sim, claro, faz bem ao corpo, você sente bem. Mas se é só isso, vou dizer não, 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 não. Trabalha, controla, organiza. Não colocar que só passa o tempo todo dançando para ficar bem, então você não vai mal comer. Ou se eu passo o tempo dançando, então eu trabalho mais. Então, sou exagerado na sensibilidade. A dança africana, se é linda, é muito bem, faz bem ao corpo, claro. Mas vai ter um momento só para isso, depois outro momento não, por exemplo. Organizar, a inteligência vai organizar. Então, justamente essa sensibilidade que pode ser exagerar. Então, eu falei já da música, sobretudo a música na sua fase, com música que implica notas, melodias melancólicas, românticas, que são coisas muito finas. Aquele que faz a música e pensa que é cauã, o som de um violão, de uma viola, como pode ter quase, você sabe, nas matrizes africanas, o som que usam justamente permite o quê? Que a pessoa entre em transe por causa do som. Se não tem som, não, 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 tem que bater. E bater, é outro girar, 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 e acaba, op, sensibilidade pegar. Então, entra em transe. Entrar, por exemplo, em transe não é algo de extraordinário. Se você se coloca na situação, nas condições disso, aconteça. Aconteça. É justamente o problema, agora, quando olhamos a espiritualidade do lado religioso, o problema é isso, que o outro, que nós chamamos de inimigo, o barba azul, vai ser permitido usar isso, o que fica complicado, bem complicado. Então, a música tem, como eu falei também ultimamente, tem às vezes práticas, algumas práticas que vão nos deixar mais sensível, que vão nos deixar mais vulnerável, como eu chamo aqui, por exemplo, o Reiki, o yoga, meditações, meditações transcendentais, tem muitas práticas que vão como cultivar em nós essa sensibilidade exagerada. Você sentir as coisas, isso vamos capacitar a sentir as coisas. Isso, justamente, quando eu me capacitar a sentir as coisas, isso me deixa como vulnerável com a espiritualidade. Essas práticas que são, às vezes, como paramedicalização, ou para terapia, ou para esporte, ou para saúde, não sei como chamar isso, é um para que é um pouco o que deve ser, mas um pouco mais. Então, o problema é isso, esse um pouco mais que não ajuda muito. Ok, eu quero relaxar, o que é normal, o que é bom, mas vou relaxar criando um ambiente de relaxamento com música, com luzes, com tudo que vai acordar minha sensibilidade, só no que? A visão, ouvidos, a pele, e depois disso eu entra numa sorte de justamente de condicionamento que faz que minha sensibilidade vai aumentar. E pouco a pouco, se eu vou trabalhar isso, você vai perceber que quando vai chegar, por exemplo, do lado do problema com lidar com a questão da cólera, mágoa ou da raiva, será exagerado. Vai ter uma coisa muito simples e você vai ter uma reação que será terrível, que todo mundo vai dizer, não precisava de tanto assim. Porque desenvolveu, se condicionou pouco a pouco e a sensibilidade tomou pouco tudo. Quando nós falamos, essa palavra me fere, o que nós queremos dizer? Que aquela palavra, aquela pessoa me diz, olha, isso
me feriu. Quer dizer, minha sensibilidade foi tocada. Isso não gostei, não. Justamente por isso. Então, se ela é exagerada, não será ferida, será quase morta. Tem pessoas, você fala com ela, desmaia, porque justamente é muito sensível. Mas não vai suportar esse peso das palavras, a força das palavras não suporta. Então, chora e vamos lá. Sim, exatamente. Porque ficou muito sensível. Então, eu falei, música, alguma maneira de praticar esporte, alguma maneira de viver a saúde, alguma maneira de se relaxar, tudo isso vão desenvolver em nós isso. Uma coisa também importante, eu falei que temos todos nós elementos naturais que são como ligado aos elementos, quatro elementos naturais que são a terra, o ar, o fogo e a água. Esses três, quatro elementos, nós temos isso em nós. E tem pessoa que desenvolve mais com outra e menos com outras. Conheci um terapeuta na França que curava pessoas colocando ela numa pequena piscina. Teve na sala dele uma pequena piscina em forma da barriga da mãe. E quando as pessoas tiveram problema, colocava água ali, a pessoa se colocava ali como se fosse na barriga da mãe. E lá trabalhava e a pessoa se sentia, uau, corrigiu. É, como se o método, esqueci o nome do método. É bem conhecido. Mas são exatamente isso. Do lado da sensibilidade, coisas também que vão desenvolver isso, são nossa maneira. Tem uma palavra falando. Então, tem essas coisas que podem desenvolver em nós essa parte mais sensível, que eu falo sempre, eu vou ainda dizer que não é nem boa, nem má. Senta aí, entra aí. Desligar o microfone. Kim, entra ali, filho. Vou comprar a vara que se a gente for morar perto da praia, a gente vai pescar lá. Vou fazer isso aqui. É melhor entrar pelo lado do seu pai, venha. Veridiana, desliga seu microfone. Ai, meu Deus, desculpa. Cuidado. Ok. Então, essa sensibilidade que se cultiva, quer dizer, por trás somos como responsáveis. De sermos mais sensíveis ou menos. Somos responsáveis. É por isso que é importante se saber de verdade o que me faz bem e qual o nível que deve ir para que isso me faça bem. Ou se isso me faz bem do lado sensível, que o tempo todo eu fico ali, isso não ajuda muito. Ok. Então, tem algo também que cultiva isso, eu falei, alguém que não é determinado, alguém que faz tudo no mesmo tempo. Está cozinhando, está limpando, está tudo no mesmo tempo, e isso vai desenvolver uma certa sorte de sensibilidade que vai fazer que, na verdade, não vai conseguir fazer nada bem, porque está em várias mesas no mesmo tempo, o que normalmente é impossível. A nossa inteligência, ela vai como selecionar. O grego falou que ele vai peneirar, justamente. Isto, ela vai como organizar. Isto, para permitir que as coisas não sejam todos juntos e permitir uma bagunça. A ordem é um ato intelectual. A ordem é um ato de minha inteligência. Ordem nas coisas, ordem nos sentimentos, ordem na maneira de organizar o tempo. A ordem é um ato. E se você repara bem, as pessoas que muito sensíveis, tem às vezes que são às vezes limitadas, ou são muito ordenadas, ou então um pouco assim. Então, cria isso. Tem também as pessoas que cultivam essa maneira de ser, como se chama, aérea, vai fixar as coisas assim, não pode se perder.
voar um pouco, e na imaginação completa também vai cultivar essa parte ali da sensibilidade exagerada. Depois tem esse sentido, pressentir, quer dizer, isso tem pessoas que vão pressentir coisas, é uma manifestação particular da sensibilidade, o pressentimento, como a antecipação, estou vendo que não vai dar certo, isso vai dar, eu acho que não vai dar certo, e não dá certo. Essa maneira de cultivar pode acontecer. Já falei com esta sorte de esse filme, acho que é espírita, antes que o dia termina. Muito lindo para mostrar justamente como o pressentimento pode ser evitado. Não é porque pressentir as coisas que ele deve acontecer. Pode sentir as coisas e não acontecer. Justamente o filme mostra isso, que somos nós responsáveis das coisas que nós pressentimos e que podemos evitar justamente que não aconteça. Então, eu falei que do lado cristão, a espiritualidade nos ajuda muito nesse sentido, porque nós vamos medir a vida nossa, a ligação nossa com Deus, segundo o que nós sentimos, o que é muito perigoso. Não é porque eu sinto Deus que Deus não existe. Não é porque eu sinto rezando que não estou rezando. Não é porque eu fico muito tempo na oração, muito sentindo ali, ou chorando de muito que estou rezando também bem, o que Deus está. Não. Isso não depende de mim. Oração é a Deus. Não é para eu medir minhas orações. Eu rezei mal, uau. Eu rezei bem, uau, me fiz bem assim, uau. O que é certo que rezar não faz bem, por exemplo, todo mundo concorda isso. Mesmo aquele que não são cristãos, mesmo aquele que não tem nenhuma espiritualidade, ele fala, olha, as pessoas que tomam tempo para se concentrar e pensar o além, são pessoas bem. Faz bem, naturalmente. Então, se eu uso a oração por isso que me faz bem, será que isso é rezar? Sensível? Ok, o dia que não me faz bem, não rezo mais, porque não estou sentindo nada. Então, é justamente a pergunta é ela fica nessa maneira bem importante. Não é o nosso sentir que faça nossas orações, que faça nossas maneiras de lidar com Deus. É a nossa inteligência, é a nossa fé, e a fé é do lado da inteligência. É por isso que a fé é primeiro a adesão. Ela é primeiro, não é um sentir, como fala, é um consentir. Não sentir. Vou permitir de consentir. Que eu aceito de. Vou aderir. Tem uma adesão, uma escolha de. Faz parte da confiança. A fé, quando falamos fé, é confiança. Fides. É fé. Essa confiança que eu tenho em Deus, eu tenho nas pessoas. Você sabe quando as pessoas sempre falam da infidelidade, o que significa infidelidade? Significa que não tenho fé. Isso. Significa que não tenho fé. Então, você sabe onde, então, para aquele que são um casal, a infidelidade é início quando eu vou pensar que o outro está me traindo, por exemplo. Não tenho mais fé nele. Então, ele que é infiel, sou eu que sou infiel pensando isso. Não tem mais. Outro está fazendo isso comigo. Acho que. Não. Porque se acho, isso é do lado da mais sensibilidade, isso pode ser atrapalhada. A confiança, a fé, ela me faz aderir. Talvez algo que não entendo ainda de maneira total, algo que é ainda difícil, que precisa ainda compreender, desenvolver, sim, talvez. É isso mesmo. A prova da fé é isso. A prova da fé é que não tem evidência. Não tem evidência. Então, isso é a prova da fé. Nossa fé não tem evidência.
Tem certeza? Sim, mas não tem evidência. Como fala o Salmo, eu tenho a certeza que amanhã o dia vai levantar. Mas você sabe disso como? Você tem evidência disso? Não. Porque amanhã ainda não chegou. Mas tem a certeza. É assim a fé funciona. Então, você entende que do lado sensível, se eu viver uma fé do lado sensível, será um cristão complicado. Um cristão que vai sofrer porque um tempo não sente nada. Um cristão que vai ser um tempo muito, muito eufórico, porque estou sentindo Deus comigo o tempo todo, então tá. Tu sabe quando na missa tem aquela música que eu gosto? Você volta em casa dizendo, que a missa foi linda, isso foi uma das melhores missas. Porque você sentiu alguma coisa. Talvez, pode ser. Mas não é a música que vai, o sentido que vai te medir a missa. A missa é missa. Ok. Então, espero ainda mais outras perguntas, se tem, para ver. Se não, Eu tenho um Padre Patrick. Na realidade, não é pergunta. Ontem, você está me ouvindo bem? sim, estou ouvindo bem. Sim. Pronto. O evangelho de ontem, no evangelho de ontem, os fariseus, para testar Jesus, né? E eles perguntam qual era o maior mandamento, né? E eu pensei muito, eu fiquei pensando ontem muito exatamente sobre essas aulas com o Senhor, né? Porque exatamente eu fiz associação, né? E aí Jesus responde aos fariseus que deveria amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. E aí exatamente eu pensei nessas dimensões do sentimento, né, da sensibilidade e da espiritualidade, né? Aí eu queria exatamente que o senhor reforçasse isso, porque realmente eu fiz associação com tudo que o senhor tem dito, né, nessas aulas, né? Achei super interessante. O próprio Jesus, ele deu uma aula de catequese mesmo aí, de saber separar o sensível do espiritual, mas que os dois têm que caminhar, né? Caminham juntos, né? Claro. Mas é verdade. Justamente quando ele fala de todo entendimento, justamente, que toda minha inteligência, minhas capacidades espirituais sejam implicadas na maneira de amar. Eu amo de maneira espiritual. E depois disso, vou sentir coisas, porque estou amando, sou atraído, não sei o que, sim, claro. E minha sensibilidade, então, de todo o meu coração, sim. Eu amo também com o meu coração. Eu sou também atraído, sim. Faz parte da espiritualidade em mim, sim. Faz parte. Tem uma atração particular, porque eu amo, sim. Isso transforma a vida, sim. O amor transforma. Não tem se tem algo que transforma maior que o amor. O trabalho também transforma. Fisicamente, psiquicamente, intelectualmente, sim. Mas o amor transforma mais. Porque o amor é justamente isso tudo. Implica o todo. É difícil amar de metade. E quer dizer, se amamos de metade, não tem de verdade o amor. Ainda, o amor sempre é um todo, um todo. É sempre uma doação de si. É por isso que, para chegar num amor verdadeiro, não é um caminho muito fácil. O amor verdadeiro implica, Aristóteles fala assim, você quer ter um amigo de verdade? Come um saco de sal com ele. Você sabe como comemos o sal? É com colher? É com coxa? Não. É sim. E não sei por dia, a gente não come 100 gramas do dia por dia, não. É muito já. Não sei quando onças, quando graminhas de sal comemos por dia. Então, Aristóteles fala, olha, você quer ser amigos? Você quer amar de verdade, sentir que eu te amando. Então, sentam, se alimentam com o sal. Vamos ver quanto tempo isso vai tomar. Não sei quanto faz de tempo para um sal de sal terminar numa casa. Imagine se é uma casa, agora imagine isso de maneira individual, ou pessoal, duas pessoas. É muito, muito tempo. O amor, a amizade, necessita tempo.
precisa de tempo. Justamente o tempo de muita purificação de coisas que são sensíveis para entrar no que é espiritual. Interessante, no casamento, logo vamos ver isso. O amor espiritual vai como tomar mais posse cada vez que o amor sensível vai baixar. O amor espiritual toma mais força. O sensível. O que é difícil, porque tem que manter também o sensível, mas sempre o amor espiritual, mais ele vai tomar força, mais o outro vai como diminuir também. E você sabe o contrário também acontece. Mais o amor sensível toma muita força, mas a espiritualidade também vai diminuindo, o que é perigoso nesse sentido. Porque não vai mais julgar o outro, entender o outro, ver o outro, sim no lado sensível. Então, já chega um tempo que a pessoa toma idade, ou que a pessoa já está um pouco assim, você faz o quê? Tá bom. Porque ficou muito do lado sensível. E quer dizer, se ficamos do lado sensível, é normal de trocar. Porque não dá mais do lado sensível. Mas, se entramos no lado espiritual, o amor continua. E vai ainda ficar mais rico, mais força, vai ter mais força. Será mais lindo ainda, porque é um amor de sacrifício, de dom de si, de dedicação, é muito lindo. Muito obrigado, Ítalo, para a sua intervenção. Não sei se tem outras. Já perdemos algumas pessoas. 2. Tem outras perguntas? Padre, eu gostaria de saber o seguinte. O senhor falou que quando as pessoas têm uma sensibilidade muito elevada, que, por exemplo, que podem perceber o que já passou, o que está passando muito longe, né? Ou que percebe o que vai acontecer, que aí é perigoso porque o Barba Azul pode entrar. Mas isso, às vezes, na maioria das vezes, pode ser sem ser voluntariamente. Então, as imagens ou qualquer outra possibilidade sensível chega sem que nós possamos controlar. Então, como é que a pessoa pode controlar isso? Okay. Existe a possibilidade de controle? Se existe a possibilidade de entendimento. O entendimento quer dizer, no que estou sentindo, no que estou previndo, pressentindo, é bom procurar o raciocínio dentro. Quando o raciocínio dentro, o raciocínio me ajuda a colocar o que? A dizer, isso pode ser, isso também acho que não é tanto assim. Se Teresa quer dizer alguma coisa? Sim, e quando por exemplo, teve eu acho que foi Veridiano, não sei, disse que, por exemplo, alguém da família morreu e ela estava muito distante, ela soube. Isso, Sim. como é que se controla? Não tem como controlar. Não tem como controlar, porque vem assim, chega, mas eu sou responsável de aceitar e de funcionar segundo isso ou não. Aceitar? Se dizer, por exemplo, olha, o que tu tens sentindo, talvez não sei se é verdade, ou vou dizer, uau, é verdade, então logo alguém morreu, então isso eu estou aceitando. Então não se deve aceitar. Não estou falando que não deve ser ligado logo com a minha maneira de lidar, quer dizer, não vou logo já afirmar. Sim, vou Porque, na duvidar. verdade, não sei. Um conhecimento que é além do que do objetividade. Então, como eu sei, não vou iniciar já. Olha, se eu faço assim, estou sentindo que alguém está morrendo, e já organizo o valor da pessoa. Não. Mas quando a pessoa sente isso e realmente acontece, isso aí não se pode controlar.
Pode acontecer e também pode não acontecer. Então, a gente deve duvidar. Sim, porque você não tem nenhum conhecimento objetivo sobre o assunto. Não sei. Então, isso, por exemplo, do lado prático, vai fazer o quê? Eu vou iniciar a ser prudente. A prudência que é a sabedoria prática. Então, estou sentindo que isso, ok. Estou me sentindo, hoje, vou tentar ser mais prudente. E assim que praticamente vou tentar administrar. Porque chegou. Agora, como vou lidar com isso? É a prudência que vai dizer. Porque, como eu falei, você sente que alguém está morrendo e você organiza o velório da pessoa. Ok. E se chega que a pessoa não morreu? Então fica complicado. Porque esse conhecimento não é um conhecimento que é objetivo. É um sentir particular. Talvez é verdade, talvez não é. Então, nisto, quando eu falo que Barba Azul pode usar, é nesse sentido. Porque Como, é isso que eu queria saber. Como o Barba Azul pode usar isso? Ele pode fingir uma presença ou então fazer acontecer se é coisas que é no alcance dele. Por exemplo, ele pode fingir uma presença. Se sente que você está sentindo medo, ou que você está vendo que é alguma coisa assim, acho que tem algo no meu quarto, acho que tem alguém no meu quarto, e lá você faz isso, paf, vê aquela coisa que você... E, na verdade, aquela coisa não existe. Mas ele finge uma presença justamente para permitir esse terrível medo. O filme de Emily Rose é muito interessante nisso, porque no filme de Emily Rose, tempo ela vai iniciar a ver no cara das outras pessoas, olhando ela, que todo mundo tem sem olhos, todo mundo é sem olhos. Isso é na imaginação dela, mas na realidade todo mundo está bem. Mas ela, como está com ela está muito medrosa, está sentindo muito sensível, então todo mundo que vai olhar, tem sem olhos, então ela vai iniciar e quando vai olhar amigo dele, que é um rapaz muito generoso, muito caridoso, limpo. Ele vai se estranhar. Olha, tá de bizarro. Você está bem, as outras pessoas não. O que acontece? Tem algo de... exatamente isso. Ele usa a minha imagem e pode fingir presenças. Entendi. Obrigada. E isso acontece, por exemplo, no caso da presença, pode acontecer alguns atos que ele tem como fazer acontecer, pode fingir. Porque a pessoa liberou essa parte ali. Todo mundo sabe, como a psicologia fala isso também de maneira mais simples, mais que diz científicas, de dizer se eu penso, se tem alguém que pensa negativo, então minha vida fica negativa. Qual a relação entre o pensamento e a vida? Você pode pensar coisas e isso não tem nada a ver. Se tem. Justamente a questão é isso. Não posso cultivar pensamentos que não são bons, porque isso vai como colocar minha vida, vai ficar podre. E do lado espiritual religioso, do lado da ciência exorcista e tudo isso, o inimigo usa essas coisas. Obrigada. Tá bom, Teresa. Obrigada. Tem outras perguntas? Eu queria também que o senhor falasse sobre, no caso da espiritualidade religiosa, no caso do êxtase, o êxtase dos santos, é também uma sensibilidade mais aguçada, é isso? Sim. Normalmente, os santos são pessoas muito sensíveis. Jesus, São Tomás fala que Jesus, ele sofreu todo o sofrimento do ser humano por causa que a sensibilidade dele era... Então, Jesus sofreu a queimadura, sofreu o fato de ser baleado, Jesus sofreu o fato de se afogar. A sensibilidade dele
como ele vem como salvar o ser humano, vai salvar em todos esses tipos de sofrimento. É por isso que a cruz era terrível, é um sofrimento que nós, gente, não pode imaginar. É infinito. É, exatamente, nesse sentido. Nesse sentido. Então, os santos são sensíveis, sim. E o fato de ser sensível vai fazer que eles vão, primeiro, sofrer muito, todo mundo sabe. Madre Teresa, irmã Dulce aqui. Irmã Dulce era sensível. Você não pode ter muito sensível, você não pode ver pobreza e ficar insensível assim. O fato que a irmã Dulce vai se proporcionar ajudar e tudo isso, justamente todo o coração dela era fora. E isso vai fazer o quê? Que na espiritualidade, na vida religiosa, ela vai sofrer de verdade. Pergunta às pessoas que conheciam a irmã Dulce o que ela sofria, ou seja, das pessoas ou das outras irmãs e tudo, ou dela mesmo assim. Certo. A santidade se nos santifica, mas às vezes passa para um sofrimento bem complicado. Né? Isso Mas é uma sensibilidade boa, excelente no caso, né? Que leva a pessoa a fazer coisas extraordinárias. Isso. Irmã Dulce mesmo, eu conheci a Irmã Dulce. Ela só olhar para ela, a pessoa já ficava em paz. O olhar dela era excepcional. A presença dela já era excepcional, justamente por isso, né? Ela era extremamente sensível. E o que ela fazia pelos pobres, eu acho que só uma pessoa mesmo santa, né? Então, é interessante, porque é a senhora que vê a irmã Dulce viver. Por dentro, como ela era. Isso é a pergunta. Você sabe o último livro que saiu depois da morte de Madre Teresa? Seja Minha Luz. Quando você lê o livro, Misericórdia, você pergunta, é Madre Teresa? Era. Sim. Porque justamente estava numa dúvida, um sofrimento horrível de que não sei se Deus amava ela, se estava fazendo certo. Sim. Então, quando dizemos que a pessoa sensível do lado exterior faz coisa santo, sim, isso nós que vamos ver isso assim. Agora, do lado da pessoa, misericórdia, segura. Como é? Qual é o senhor tem a indicação desse livro? Se o Seja Minha Luz. Seja Minha Luz? Sim. Sim, e o senhor vai dar uma bibliografia? Inicialmente eu fiz isso, por ser que, mas tem que eu sair todos os livros aqui para apresentar, se puder dar uma bibliografia. O senhor mostrou assim, mas não dá para anotar. Se o senhor pudesse dar... Porque eu vou dar alguns títulos que eu usei para trabalhar esse assunto. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tá bom. Então, tem primeiro o Mente Perigosa. Mente Perigosa, de aquela psiquiatra. Não, depois o senhor dá. Não precisa ser agora. Depois o sim. senhor dá. Um dia eu vou fazer uma lista. Podia fazer a lista e dar a Cristiane. Sim. Ótimo. Obrigada. Tá bom. Eu agradeço. Muito obrigada também pelas respostas, foram ótimas. Tá bom. Tiraram minhas dúvidas. Tá bom. Principalmente essa afirmação que o senhor fez do Barba Azul, né, utilizar dessa sensibilidade aguçada, eu fiquei curiosa, agora eu entendi. Sim. Ele usa, porque como espaço que deixamos, então ele aproveita e entra. Como sempre eu falo, do lado espiritual, religioso, ele é covarde. Então, aproveite uma situação para agir. Então, quando somos inteligentes, então, fechamos. Não deixa isso acontecer. Isso mesmo. Obrigada. Tá. Outras perguntas? Janira, Cauã, Professor, essa sensibilidade aguçada
ela é mais desenvolvida no meio, depende do meio que vive. Sim, depende também do meio, depende da cultura. Ah, Cultura mais sensível que outras. Tem clima que vão mais proporcionar isso, talvez. É por isso que é difícil viver só disso. Eu preciso que minha inteligência venha ajudar. Porque se, por exemplo, eu sou africano, tá? Eu sou africano. Tenho uma sensibilidade bem diferente do europeu. Ok? Mas se eu chego na França e que eu uso essa sensibilidade, acho que eu vou sofrer por horas, claro. Porque ninguém vai me abraçar, ninguém vai se interessar ali, vem ficar comigo, ou dançar comigo, ou ninguém vai minha comidinha. Ninguém, não, isso não faz parte da vida deles. Então, vou ter uma exigência deles do que eu quero sentir. Aí eu vou sofrer, claro que eu vou sofrer. Então, a minha inteligência vai dizer, olha, isso são coisas minhas, ok. Ele tem a coisa deles, então como eu vou lidar com isso concretamente? Para evitar que eu vou entrar num sofrimento horroroso, porque ninguém vive o que eu quero que as pessoas... Não quero que... Você entende? Eu falei outra vez, a última vez, que o que nós procuramos na sensibilidade, às vezes, é a fusão. Justamente, a sensibilidade exagerada, ela proporciona duas pessoas que vivem junto a criar uma sort de fusão, o que é terrivelmente errado, porque ninguém pode se fusionar com o outro, é impossível. O outro é único, o outro é outro. E eu sou também único, eu sou também outro. Alô, alteridade. Alteridade. Então, só esse exemplo ali, se eu não respeito essa alteridade, que eu quero que o outro me entenda como eu sou, com tudo que eu sou plenamente, então vou um dia pegar a lua com dente. Vou pegar a lua com dente, porque isso é impossível, que alguém te ama exatamente como você quer ser amado. Não terá, será um sacrifício, mesmo se sacrificando, vai esquecer alguma coisa. Não tem como isso acontecer. Portanto, minha inteligência vai falar, olha, tá bom, isso são suas coisas, isso é a sua maneira de lidar com a realidade. Só essa maneira não é universal, por exemplo. Então, vou respeitar aquela maneira, sim, e a minha, e do outro também, sim. Então, não vou exigir do outro de ser como eu, de fazer como eu, de permitir que entende ele como eu devo entender, ou que ele me entende como eu. Não, isso... Então, fusão cria confusão. Isso é fato. Isso, no casais, não sei, é muito tempo essas querendo assim. Não é bom se fusionar, não é bom a fusão. A fusão não é algo de saudável. Ela não é saudável. Respeitar a diferença é saudável. O compreender o outro é saudável. Entender o outro é saudável. Sabendo ele, respeitando ele, guardar a unicidade, guardar a particularidade, guardar do outro é saudável. Do lado psicológico ainda mais. Tá bom, Janira? tá bom, professor. Agora, outra dúvida que eu tinha. Sim. Com relação a Teresa falou sobre... Ela citou o senhor com ela, a irmã Dulce, Madre Teresa, né? A questão do sofrimento. Eu pergunto, por que tanto sofrimento eles sofreram, os santos? Primeira resposta muito simples, porque era muito sensível. Um exemplo muito simples, Janira. Se à frente de sua casa, agora, à frente de sua casa, você sair lá, vê lá na frente de sua casa um bebê, um nenê, que alguém jogou lá, que está ali abandonado, você faz como? Vai sorrir, dizer, uau, que lindo bebê, que lindo. Não. Você vai sentir e vai sofrer. De, uau, que isso? Um ser humano
assim no chão. Todo mundo viu as imagens fortes, Afeganistão. Todo mundo viu as pessoas querendo subir no avião. Então, olha, tramos isso. Sofremos de ver isso. Sofremos. Então, imagine, se alguém tem uma sensibilidade mais ainda exagerada, a pessoa vai chorar vendo a televisão. E misericórdia, vida aí, que é isso, que é isso? Você vai iniciar a chorar, exatamente isso. Então, por que tanto sofrimento na parte dos santos? Porque são sensíveis, exageradamente. Então, é por isso, quer dizer, são quase santos, porque colocaram justamente para tentar de resolver isso. Você viu irmã Dulce ajudando o pobre a resolver a situação? Não. Salvador está ainda cheio. Maria Teresa resolveu? Não. Então, é isso a santidade. A santidade é fazer o pedaço que você precisa fazer lá. Faça o pedaço. Faça. Você não vai salvar o mundo. Os santos, justamente, às vezes, você sabe, eu falei uma vez, se uma pessoa sensível se sente salvador dos outros. Estou ajudando aquela pessoa, estou fazendo aquela pessoa, a pessoa fica bem, ok. Quando uma pessoa não está bem, ela cura para ajudar que a pessoa seja bem. Sim, isso é bom. Mas é bom entender também que nunca vou resolver a questão. Nunca. Vai continuar pessoas sofrendo, vai continuar pessoas sendo pobres, vai continuar assim. Será bom que a sociedade seja bem organizada para que isso não existe? Será muito legal. Interessante, né? O que faça isso? É a inteligência. O que organiza a sociedade para todo mundo ser bem equilibrado, ter um salário, as coisas, é a inteligência humana que deve fazer. Não é sensível. E quando justamente a inteligência humana não funciona como deve funcionar, do lado político, do lado social, tudo isso, temos tudo isso. Temos tudo isso. Você viu do lado do Afeganistão, por causa da religião, quer dizer, algo justamente toca o sensível deles, sim, eles vão fazer coisas horrorosas por causa da religião. Como também o santo salva por Deus, também tem pessoas que matam por Deus. Então, você fala que é bom ou não é bom a sensibilidade. Então, eu falo, não é nem bom nem má. É bom que nossa inteligência trabalhe e ajuda ela a funcionar como deve funcionar, segundo o bem. Então, a questão para mim é isso. A questão não é que a sensibilidade é boa, é que ela é má. A questão é que, quando eu sinto que tenho um certo exagero da sensibilidade, preciso que minha inteligência seja bem presente, porque pode exagerar. Como alguém falava, uma coisa que não pode ser exagerada é amar. O resto pode ser exagerado, por isso é perigoso. O fanatismo religioso é mau, né? É mal, claro. É por isso que o fanatismo é muito violento. Fazer a guerra em nome de Deus, fazer a guerra em nome de Deus é usar a sensibilidade religiosa para o mal. Exatamente. Então, é um barba azul aí, né? Barba azul, pode colocar o dedo. Certo. Obrigado, professor. Tá bom, Janira. Cauã, tá tudo bem? Não tem pergunta, Cauã? Dúvida? Padre, essa questão, se os cristãos do mundo, o Arabizéquio, digamos que o Papa, acho pouco provável, mas um exemplo, demandasse algum reinado que pudesse defender lá o pessoal do Oriente Médio. Seria ainda assim utilizar a sensibilidade
para o mal, querer defender a vida humana. Porque se a gente for parar por essa ótica, a vida policial, as forças de segurança também estão fazendo um trabalho muito ruim, sensivelmente falando. É complicado. Normalmente, o policial é para quê? Se você perguntar bem, o policial não é para matar. Nunca tem uma lei escrita que o policial é matar. Não. Ou militar. Militar significa ser matador? Acho que não. Justamente, você sendo interessante, quando você vai trabalhar como se chama? Marcial, de luta, Da guerra? a primeira coisa que eles vão te dizer, nunca mata gente. Não é para matar. Então, o militar, o policiais, as pessoas que trabalham com arma, normalmente não é para matar. É para defender. Justamente, aconteceu que matam porque a ocasião, a situação, a circunstância de para isso acontecer. Não sei como funciona. Na Europa, quando tem alguma coisa que aconteça, por exemplo, que um militar ou um policial baleie alguém assim sem saber ou aconteça, tem que verificar tudo, porque a lei fica atrás ali. Se pode ser defendido o Oriente Médio ali, as pessoas, sim, mas sem matar ninguém, será legal. Mas como lidar com forças armadas? Como lidar de maneira racional? Vamos lá. Com forças armadas extremamente armadas, sem lesionar, sem matar. É praticamente impossível. Ou seja, duas opções. Ou você abaixa a cabeça ou vira outra face, ou você se defende à altura do poder bélico. Como fazer? Ok. A questão não será de como fazer as forças armadas, a questão será como o ser humano deve fazer para lidar com outro ser humano que é armado ou que é ruim. Porque a questão é ali. Se olharmos do lado social político, sim, vão dizer de se defender, de matar, sim, claro. Mas a questão é mais profunda. Será que o ser humano que será matado é legítimo, é bom que ele morresse? Oh, será que o ser humano que mata é bom que ele também morresse, que ele faça isso? Não. Nenhum ser humano deve morrer. Nenhum. Que seja aquele que se defende ou aquele que... Não, nenhuma. Então, a questão é isso. Qual faça que o ser humano vai até conseguir chegar a ser quer dizer, uma presa para morrer, ou vamos dizer, um defensor para matar. A pergunta é mais nesse sentido. Então, isso que eu diz, se todo ser humano usava a inteligência normalmente como deve ser, segundo a natureza das coisas, se ninguém mata o outro. É isso mesmo, se arma ninguém fabrica. Tá, entendeu? Tá certo. Entendi. Obrigado, pai. Normalmente a arma se fabrica por quê? Então, o uso Geralmente se fabrica arma para se defender. Toda a indústria bélica se baseia na defesa. Então, o uso da inteligência para fabricar arma é um uso que é errado, então. É nesse sentido. Só que nessa defesa está intrínseco o ataque. Sim. As forças armadas, os países que têm guerra, eles sabem. Você sabe, um militar, tem um documentário francês que assisti outro dia, muito interessante, O Militar e a Morte, o título. E justamente os militares falam, todos eles falam, Sensível. eu não vou na guerra para matar gente, eu não quero matar gente. Mas acontece. Tem um filme muito lindo que se chama Feliz Natal. Já assistiram? Feliz Natal é um filme que vai ter a guerra
E vai ter o dia 25 de dezembro, durante a guerra, acho que agora em 44, que é uma história que aconteceu. Todos os militares vão sair desses buracos que eles ficaram para se encontrar em cima os inimigos para festejar Natal. Gente, Feliz Natal, fica bem. Que ótimo. É bom isso. Toma um café aqui, esse é um café alemão. Não, isso é café americano, isso é café francês. É bom. Nesse frio, vamos ficar um pouco aqui. Depois disso, o dia seguinte, todo mundo volta. Todo mundo cai para cima de todo mundo de novo. Bom, aí, você está vendo que tem algo que... Alguma coisa muito estranha, né? É muito estranho, exatamente. O Feliz Natal, sim. Então, por que esse pequeno espaço existiu? Esse pequeno espaço de paz foi, não sei, 2 horas, 30 minutos, sei quanto. Por quê? Isso mostra que o ser humano justamente não é maldoso mesmo para se matar, assim, não sei o quê. Você sabe, tem países, você perde sua carteira. Isso é interessante. O irmão João Paulo, nosso irmão que está nos Estados Unidos, que é brasileiro, ele estava viajando para um acampamento, ele perdeu todo o mochilão dele, não sei onde ele colocou. Então, chegou no acampamento ali, sem mochilão, caiu no carro, não sei o quê, porque estava em cima. Né? Uau! Ok. É muito simples. Falou, olha, vou então vai em casa pegar alguma coisa. Sabe, ele encontrou a mochila dele, alguém pegou, como caiu no chão, pegou, colocou numa árvore e deixou ali numa árvore. 2 dias, a mochila intacta, toda dentro. 2 dias, a mochila lá. Ninguém sem tomar. Ninguém pegou. Isso é ser humano. Normal. País de primeiro mundo. Onde é que ele estava, padre? Estava no México ou estava nos Estados Unidos? Não, é Estados Unidos, Estados Unidos. É isso, é lógico. Você Cultura fala diferente. Você Lá fala no Brasil lógico. não tinha mais nada. Sim, mas você fala lógico, como se fosse anormal, sabe? Quando você fala lógico, é como se fosse anormal. É isso. Meu Deus. É normal o que aconteceu. De encontrar a mochila dele com tudo. É normal. O que deve ser? Se somos humanos, se somos humanos. É o que deve ser, exatamente. Então, significa que o ser humano está... Quando... E do lado espiritual, então eu falo do Barba Azul. Falo do pecado. Barba Azul, pecado, é exatamente isso. Você entendeu? Entendi. Porque naturalmente, tá bom. Mas se tem influência lá, do azulzinho, ele vai... Olha, essa mochila você encontrou, ela é de ninguém, você não sabe do que é, pode tomar, porque em casa você não roubou, vai te dar todas as razões, vai ter todas as justificativas para você guardar. É isso. E guardar conscientemente também. Que sorte tenho. Às vezes de maneira até social, somos ensinados a isso, né? Roubado, achado não é roubado, então... Exatamente. Então, tem países que falam, se talvez ainda existem esses lugares onde o humano ainda... do que países, porque não é verdade. Todo país tem maldade e todo país tem bondade. Quer dizer, tem um momento onde o ser humano pode ser plenamente o que ele devia ser humano. Tem momento disso, que é lindo isso. E tem momento que justamente se transforma em algo que, misericórdia, que é isso? O que é isso? Mas tem momento onde o ser humano... É absurdo, né? Ele tem humanidade plena nele, e que ele tenta viver dessa humanidade. Que beleza! Então, esse ser humano será um ser irmão de todos os seres, de todos os homens da Terra. Existe esse ser humano, sim. Um tempo para existir em nós. Mas como somos influenciados pelo inimigo, então acontece aqui. Não, padre, não.
tempo todo inimigo, o tempo todo a mesma coisa, é só ele todo, a pessoa não tem mais consciência. A pessoa tem consciência sim, mas às vezes já com um furinho, influenciado, e acaba que isso aconteça. É por isso será interessante um dia fazer um trabalho, uma aula, não sei como dizer, a ligação entre o que se chama o kairos, quer dizer, as circunstâncias, o ambiente, como devemos lidar com o ambiente, o kairos, e o que se chama o cronos, que é o tempo organizado e a finalidade. Como vamos, nessa circunstância, encontrar a finalidade? Isso é muito interessante, se podemos pensar nisso, muito, muito interessante. Porque a maneira de lidar com a circunstância agora é importantíssimo para me determinar. É muito importante. E são reflexões que precisam um dia fazer, mas tem muitas coisas por trás. Mas é interessante. Tem um momento o ser humano é plenamente humano. Tem um momento onde tem um problema. Então, o que aconteça entre os dois, do lado espiritual, religioso, vamos dizer, o dedinho de alguém que não gosta que a gente seja plenamente humano, plenamente amante, plenamente bom, plenamente ser. Todo mundo vai falar, nós colocamos nossas faltas sobre o inimigo. Talvez. É por isso que a inteligência nos ajuda a não cair disso. É interessante, nós chamamos de queda do lado espiritual. Eu caiu. Não, você estava andando, caiu não. Queda quer dizer o quê? Que não é a caminhada normal. Normalmente você tem que ficar em pé, caminhar. Se tem queda, acidente. Acidente. Acidente é o que não é normal. É muito interessante sua reflexão, Kawan, sobre essa questão de militar e tudo isso. Você sabe, na guerra de Iraque, me lembro, eu estava ainda no colégio, lá no pequeno seminário menor, e eu vi uma imagem, tinha impressão, me fiz, guarda ainda aquela imagem, um militar, um padre militar, com a estola, com a mesa, celebrando a missa, e todos os militares lá assistindo a missa, o tanque de guerra ali, tudo, o fuzil lá no chão, celebrando a missa. E na mesma página, outro lado, muçulmano, todo mundo assim. Uau, que interessante. O muçulmano reza para ganhar a guerra ou para quê? O católico ali celebra a missa para ganhar a guerra ou foi para quê? Como você entende isso? É interessante, né? Então, Deus vai dizer, olha, gente, que rezou mais forte vai ganhar, que rezou melhor vai ganhar. Ai, meu Deus do céu. O Deus é Deus da guerra. Então, vamos pedir, Deus, pede misericórdia, que nós ganhamos essa guerra. Eu acho que o padre estava celebrando a missa pedindo proteção. Eu acho. Você ser proteção, também, talvez, para a proteção do outro não matar eles. É isso, não é sair isso. muito do corredor, não. A questão é exatamente a questão. Somos humanos. O que significa isso? Somos humanos. O que significa isso? Que humanos quer dizer somos inteligentes, pessoas espiritualizadas. Então, nosso agir, nosso fazer deve ser de ter essa imagem de espiritualidade, que é o fato de sermos imagem de Deus. Imago Dei, quando eu sempre falo imago Dei, imagem de Deus, para mim, segundo o pensamento de Tomás de Aquino também, a sua Aristóteles também nessa maneira de pensar, muitos teólogos, a imagem de Deus em nós é a nossa parte espiritual, porque Deus é espiritual.
o que não é visível. O amor não se vê. O amor se vê no ato. Entendi. O conhecimento não se vê. O conhecimento se vê no ato. Então, a espiritualidade é isso. Bom, gente. Perfeito, padre. Obrigado. Só tem mais perguntas. Estamos a 11h37. Então, terminamos as 5 participantes. Muito obrigado para as pessoas que resistiram até o fim. Se tem um desejo, se tem uma coisa a dizer, de maneira muito simples, a nossa vida humana precisa ser vivida, precisa ser qualificada porque somos inteligentes, é só isso. O ser humano que não vive com inteligência não se qualifica, não vive bem. Eu falei de maneira sempre dizendo, o ser humano dorme porque vai fazer a cama, vai qualificar o sono dele, se faz a cama. O ser humano se coloca o sal na cozinha, no alimento, para qualificar a vida vegetativa dele. Então, o ser humano não vive de qualquer jeito. Isso tem coisas que são como estabelecidas, mas tem coisas ainda que nós precisamos, como ganhar, trabalhar para esse fato. Sim, tem coisas. Eu penso do lado tudo que é do lado psicológico, do lado dos sentimentos. Nós sabemos quantos vou usar a palavra bagunça. Qual a bagunça, por exemplo, nossos sentimentos faz? Misericórdia, muita bagunça, porque justamente não são coisas determinadas. Então, eu preciso de usar sentimento, de ter sentimento, sim, de amar, sim, mas com inteligência. Isso que ajuda a amar de verdade, a usar seus sentimentos como sentimentos. Deus não falou que ninguém deve amar, pelo contrário, mas com todo o seu entendimento, como fala Ítalo, com todo o seu entendimento. Quer dizer, sua inteligência presente, plenamente. Eu preciso amar com toda a minha inteligência presente. Sim. E se eu amo assim de verdade, eu amo. Então não será só, estou sentindo isso hoje, estou sentindo que te amo, amanhã não senti mais nada, então não te amo mais. Acabou? Misericórdia. Não. O sentir-se faz parte, mas tem que ser inteligente. É importantíssimo. Então, o que eu queria dizer um pouco para concluir é isso. Não se deixa governar para tudo quer dizer, a paisagem emotiva, a paisagem emocional, a paisagem sentimental da nossa vida. O que deve nos ajudar a viver melhor e a nossa parte é espiritual. A nossa inteligência, a nossa bondade, a vontade, que são imagem de Deus em nós. O que é lindo, porque o ser humano é imagem de Deus. Então, agradeço e desejo para você uma boa final de semana. E vamos, mais tarde, nos reencontrar. Não sei se será outra aula, será outro tema, não sei quando ainda, vamos reorganizar para o semestre que vem. Então, muito obrigado pela atenção. Padre, eu agradeço muito pelas aulas. Foram muito boas. Obrigado Parabéns. pela participação fiel. Agradeço também, professor. Muito obrigado. Tá bom, Genara, Italo, Janira. Italo, Obrigado, padre. E Luciana, anunciata que acabou de chegar. Obrigado de assistir. Agradeço também, Padre Patrick, foram aulas muito boas por esses sábados, né? Realmente, né? Que Deus continue iluminando a sua mente para nos passar essa ajuda, viu? Obrigado, muito obrigado. Tá bom. Gente, Deus abençoe. Uma boa final de semana. Amém. Tchau. Tchau, gente. Amém. Tudo de bom para o senhor. Tchau, padre. Obrigado. Tchau, pai. Tchau.